Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Começando mais um Pode Medicar. Bom, como vocês já viram, Vavá não está presente hoje, a Valéria, minha amicíssima, né? Mas tá tudo bem, José continua no forninho. E hoje o nosso Pode Medicar trouxe uma pessoa muito especial, inclusive conheci ela o ano passado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É a neuropsicopedagoga Eduarda Rosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirela. Já entreguei a canequinha dela, viu, tá pessoal? Aqui. Um brinde. Aê, já entreguei. Mas é um prazer muito grande ter você aqui. O prazer é meu. Eu falo assim que pra mim foi uma experiência, né, ter conhecido a sua profissão. Então acho importantíssimo que até porque eu sou da área da saúde, né, Sim. e conhecia pouco sobre a sua profissão. Mas primeira coisa, vamos começar. Neuropsicopedagoga, pode medicar? Não, neuropsicopedagoga não pode medicar. Só o médico, neuropediatra, né, o pediatra, que pode fazer a prescrição de medicamentos para as crianças, né, para os adolescentes dentro dessa área aí. Entendi. Só o médico. Aproveitando, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que faz, né? Porque quando a gente fala neuro, psico, já pensa logo em psicologia, mente, né? E pedagoga pensa em educação. Sim. Então, o que se faz essas três, né? Essas três junções? Qual que é a sua função ali? A neuropsicopedagoga, né, é realmente a junção dos três, né? Neurociência, quando a gente pensa em neuro, psicologia cognitiva, quando a gente fala da parte psico, e pedagoga, quando a gente fala da parte educacional. Então, a neuropsicopedagoga, ela estuda o sistema nervoso central para entender como que aquele sujeito aprende. Juntando a questão emocional também da criança. Isso, sim. Aí, na parte de neuro, a gente estuda o sistema nervoso central, neurociência, psicologia, a parte de psicologia cognitiva, né, como que a cognição daquela criança, daquele adolescente faz ele aprender, né, ou não faz ele aprender, e a parte da pedagogia, a parte educacional mesmo, a parte escolar ali, como que permeia essa parte da escolarização, da aprendizagem mesmo. Entendi. E aí, por exemplo, faz o curso de pedagogia normal e depois, conta pra gente por que Eduarda foi pra essa área. Primeira coisa, vamos entender de onde que veio a paixão. Conta um pouquinho pra gente isso aí. Tá. Não necessariamente o neuropsicopedagogo precisa ter formação em pedagogia. Ele pode ter qualquer graduação. Ele pode ter qualquer graduação. No meu caso, eu fiz pedagogia, né? A minha graduação é em pedagogia. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não queria sala de aula. Olha, que eu me envolvi muito com essa questão de área de pesquisa científica. E aí a gente foi descobrindo, né? A neurociência, na época, estava assim, bombardeando de pesquisas novas sobre os transtornos. E eu me apaixonei por aquilo. Em contrapartida, eu estava cursando psicanálise. Olha. Né? E aí eu juntei uma coisa com a outra. Eu vou me aprofundar nessa questão de entender sobre esses transtornos. Porque a gente vê que na escola, né, a formação do professor, ela é muito pobre em relação a esse tipo de conteúdo. E aí eu fui buscando, e falei, até o final desse negócio eu decido o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu comecei já a especialização um pouquinho antes de terminar a graduação. E aí eu terminei a graduação já com a especialização já finalizando também. E aí não fui para a sala de aula, aí já fui direto para a clínica. Entendi. E aí, no caso, o neuropsicopedagogo, ele atua nas escolas, no consultório e o que mais? Ele atua na clínica. O neuropsicopedagogo, ele é atuante da clínica. Há também algumas formações de neuropsicopedagogia institucional, que aí ele vai atuar na escola. Só que na nossa região a gente não tem esse espaço, ainda está distante um pouco da gente aqui. Então, hoje, a atuação do neuropsicopedagogo é em clínica. Entendi. Aí, por exemplo, a escola, então, que entra em contato quando vê que tem alguma coisa, como é que funciona? Fala pra gente isso. Normalmente, eu falo que tem 2 profissionais que estão na linha de frente ali, né? Que é o professor, a escola e os pediatras. Porque quando a mãe leva lá o bebezinho, né? A criança no pediatra, ele vai acompanhando ali os marcos no cartãozinho de vacina, e aí ele percebe, olha, não atingiu esse marco aqui, vamos procurar ajuda? O pediatra normalmente costuma encaminhar. A escola também, quando
como se trata de aprendizagem diretamente, a escola vê que essa criança não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo atingir os marcos da alfabetização, já está lá no segundo aninho, não está lendo, não está escrevendo, então a escola também costuma encaminhar. Às vezes até a própria família percebe em casa que tem algo de errado, tem algum atraso, isso, já pode buscar direto, ou às vezes vai no médico, né, no neuropediatra, o neuropediatra encaminha, vai para o psicólogo encaminha. Mas não necessariamente precisa estar sendo encaminhado por alguém. Não, a família pode perceber. Por exemplo, nossos ouvintes agora entendendo que tem algo, já pode ir lá e marcar uma consulta. Exatamente. E você tá atuando só em São Mateus? Hoje é só em São Mateus, né? Até antes da minha filha nascer, eu atuava também em Pedro Canário. Só que aí depois é maternidade, né? Não dá pra gente ficar pra lá e pra cá mais. Eu atuo só aqui em São Mateus mesmo. E sua filha tem quantos anos? 1 ano e 4 meses. E como é que é pra uma mãe neuropsicopedagoga ter uma filha de 1 ano e 4 meses. 4 meses. Eu até falava assim, gente, eu vou separar. Em casa eu sou mãe, lá no consultório eu sou a neuropsicopedagoga. Mas às vezes não tem como, porque tá tão apurado, tá tão enraizado isso na gente, é tão genuíno, que você acaba olhando com um olhar assim, será que tem alguma coisa aí? Mas assim, a gente fala que santo de casa não faz milagre, né, Mirella? Gente, não faz. Não faz. A gente vai falar sobre isso. Não faz. Não. Aí a gente busca ajuda, né? Eu tenho uma pediatra que eu tô sempre ali, olha, tá dentro dos marcos, tá? Às vezes tem algumas coisinhas fora também. Esses dias eu até falei sobre isso no meu Instagram. Falei, gente, eu falo tanto para as mães fazerem isso e em casa eu não percebi que eu tava indo por outro lado. Acontece muito isso. A gente é humana também, né? Isso aí. Gente, para quem não sabe, conheci, né, Eduardo ano passado, ela acompanhou bem. E a gente teve, assim, um avanço muito legal, né? Vou contar aqui pra galera. Porque, assim, antes eu contar do bem. Sim. Vamos começar. Uma pergunta que tinha e depois eu vou fazendo a pergunta da galera. A diferença de neuropsicopedagoga para terapia ocupacional. Tá. Fala pra nós. O terapeuta ocupacional, ele tem uma graduação em terapia ocupacional e ele vai cuidar das habilidades cotidianas, né? As habilidades funcionais daquele indivíduo. Questões sensoriais, às vezes a criança tem hiperreatividade, né? Com algumas texturas. Crianças que têm dificuldade, às vezes, por algum transtorno mesmo. De comer, de pegar com a colher e comer. Essas habilidades, escovar os dentes, tomar banho. Essa questão hipersensibilidade auditiva também. O terapeuta ocupacional costuma ajudar muito nessas funções. É mais nas questões funcionais mesmo do dia a dia. Ele não está conseguindo, leva no terapeuta ocupacional, que ele vai ajudar nessas questões. O neuropsicopedagogo trata da aprendizagem. Ótimo, galera, é isso. Aprendizagem. E é importante, Mirella, a gente frisar que quando a gente fala de aprendizagem, às vezes a gente pensa só na escola. Mas não é. Aprender é aprender. A gente está sempre aprendendo. Eu aqui, 40 anos, aprendi o que era uma neuropsicopedagoga. Isso aí, né? A aprendizagem é aprender, né? A vida toda. Eu tenho lá pacientes que são maiores que eu, 18, 19 anos. Inclusive, uma pergunta daqui. Você atende também adultos? Não, eu vou até o infanto juvenil ali, 18. Enquanto tá ali no período escolar, né? Até ensino médio, eu costumo pegar para ajudar nessa questão. Mas eu não trabalho com adulto. A dinâmica é outra, né? Entendi. Então, eu gosto mais desse 18, público aí. Isso aí. Enquanto estiver estudando, né? Podemos dizer assim. Pode procurar. Pode. Beleza. E não só estudando no ensino médio, né? Normalmente, igual, tem um paciente que faz faculdade. E ele tem muita dificuldade com interpretação de texto. Então, ele vai lá de vez em quando, né? Eu ajudo ele com essas questões. Gente, eu sei que é dislalia. Dislexia. Eu tenho uma amiga neurocirurgiã e ela tem dislexia. Sim. E aí ela contou um pouco uma vez como é que foi a vida dela. Porque às vezes as pessoas acham que vai ter algum prejuízo de se formar, de ser alguém lá no que não futuro, vai conseguir, né? Que não vai conseguir. E é interessante. Bom, mas vamos lá, vamos falar pro bem. Sim. Bom, eu tenho visto muita gente, colegas, falar que tem descoberto diagnóstico através do filho. Sim. Então, eu descobri o meu diagnóstico TDAH por causa do bem, né? Igual a gente já conversou. E o bem, eu lembro que a gente fazendo as coisas e tal, chegou um ponto que a gente precisou medicar, né? Como você sabe. E ele tava dormindo muito mal e tal. E, Mirella, vamos começar agora a parte da neuropsicopedagoga. Sim. E eu falei, gente, é isso, né? Então, eu não sabia, né? Agora, falando a parte que a gente vive aprendendo, o que fazia, porque não é do meu... pediatra tem mais contato, né? Um neuro tem mais contato. Tá dentro do seu ciclo. Exatamente. Ali, né? E assim, eu tenho visto
como que é importante esse início precoce, né? Porque muitas pessoas, assim, nossa, mas já tem um diagnóstico de TDAH, ele vai fazer 5 anos e ainda não tem um prejuízo na escola, vamos dizer assim, né? Sim. Mas, gente, o prejuízo, vamos dizer assim, social. Social, em casa, Porque na igreja. exatamente, né? Pra quem tá achando que a criança tá mais agitada do que o normal. E aí? Sim, Conta aí pro sim. pessoal. Porque eu tenho visto agora, né? A gente saiu da como é que fala? Aí, o meu TDAH. A gente começou a abordar mais do foco do bem, da impulsividade, e agora a gente está trabalhando a questão orientação espacial, né? Porque tudo a gente derruba, tudo a gente... né? De vez em quando o Bob até fala, Mirella, é você, Sim. Benjamin? Né? Porque... Mas aí conta aí pro pessoal, assim, o filho que está com essa dificuldade de prestar atenção, o que você pode fazer esse trabalho aí? E outra coisa, não só o TDAH, né? Às vezes a gente acha a questão do autismo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí pro pessoal. Tá. Essa questão do TDAH, ela é um pouco desafiadora, porque quando a gente pensa em TDAH, a gente logo pensa em uma criança muito hiperativa. Então, a gente olha aquele menino hiperativo, ele não para quieto, então ele é TDAH. E a gente tem a contrapartida também daquela criança, principalmente meninas, que ela é quietinha, mas ela também tem TDAH porque ela tá ali no mundo da lua, né? Aquela coisa... Mas não tá agitada. Isso não tá... aí. Tem várias faces, né? O TDAH. O primeiro desafio que eu vejo é porque, às vezes, a criança muito novinha, se os sinais não estão muito presentes, é muito difícil fazer o diagnóstico. Porque você fala assim, é uma criança muito agitada, mas é uma criança de 2 anos. Mas é normal uma criança de 2 anos ser muito agitada. Né? E aí é que a gente vai pensar nos prejuízos, tá? Mas quais prejuízos que essa criança tem pra gente pensar em um possível diagnóstico? E é importante, Mirella, que esses prejuízos, eles precisam estar em todas as demandas, né? Se ele é agitado em casa, ele é agitado na escola, ele não consegue prestar atenção em casa, ele não consegue prestar atenção na escola, a não ser em casos de hiperfoco, né? Que também tem dentro do transtorno do espectro autista, que é aquele assunto que a criança vai hiperfocar mesmo ali, né? No autismo, às vezes até como uma rota de fuga, um sistema de autorregulação, no TDAH também, porque ele é tanto prazeroso para ele, que ele fica hiperfocado ali, porque esse cérebro, né, tá liberando muita dopamina, então eu fico aqui. A não ser esses casos, os casos de TDAH hiperativo, ele é agitado em todo canto, né? E é fácil da família identificar, porque... e os prejuízos, a gente pensa assim... Você vai numa lanchonete, você não consegue ficar num restaurante sentado com seu filho, numa lanchonete, na igreja, em casa, você não consegue assistir um filme, e aí vai pra escolinha, não consegue se concentrar, não consegue ficar nas rodinhas, né? As rodinhas de contação de história, lá na educação infantil. Então, acho que os primeiros sinais que a tia da escolinha sempre tem que ficar segurando. Que a gente começa a perceber. Mas isso até então aí. não tinha, né? Estamos observando, é o que você falou. Aí. A observação que é importante, né? E principalmente quando é mais novinha, né? Porque tem muita coisa que é normal da idade. Aí fazer essa separação, às vezes é um pouco difícil. Aí é como eu falei, em contrapartida, tem um caso daquele TDAH que ele é quieto, mas ele é desatento. Então, ele vai estar aqui, ele vai estar olhando pra você, mas a cabeça dele tá girando, tá no mundo da lua. É muito comum em meninas, mais do que em meninos. Então, aquela mocinha lá, quietinha, às vezes esse diagnóstico vai até demorar mais chegar. Aí fica tirando nota baixa na escola. Isso aí. Porque o que corre pra lá e pra cá, ele incomoda todo mundo. Pronto. Então, todo mundo já olha e fala, olha, tem que levar esse menino no neuro, tem que levar esse menino na psicóloga, né? Na neuropsicopedagoga. Agora, o que fica lá quietinho e ele não incomoda tanto... O diagnóstico costuma chegar mais tarde, aí ele vai tendo mais prejuízos, né? Que a alfabetização fica atrasada, a interpretação de texto fica atrasada, as habilidades de matemática, né? Sim. E aí demora um pouquinho mais. Você falou da questão do autismo. O autismo, ele é um pouco... Eu vejo como um pouco mais... Não que um é mais difícil do que o outro, mas falando de acesso a diagnóstico, às vezes... Ou eu vejo que o autismo, ele tá em 2 extremos. Ou você chega lá com seu filho no médico e ele já sai de lá com um laudo de autismo porque ele já cumpre todos os critérios, ou ele passa por um período primeiro de avaliação, de investigação, para depois ver se era aquilo mesmo. Porque o autismo, ele
tem muitos sintomas que também são sintomas de outros transtornos. E aí você tem que fazer essa diferenciação. E a gente não tem como testar isso, por exemplo, numa consulta. Não dá. É um período de observação, faz um ajuste aqui, faz um ajuste ali, né? O autismo, ele traz um prejuízo muito significativo na comunicação. Mas a questão social, né? Isso. E quando a gente fala de comunicação, não necessariamente a fala, né? Porque logo quando a gente pensa assim, é autista, ou tem atraso de fala, é autismo, nem sempre, né? A comunicação não é necessariamente a fala. Às vezes a criança fala muito bem, mas ela não consegue se comunicar direito. Não, ela não sabe na igreja. O que ela tem que falar quando ela chega na igreja com as pessoas? Como é que se cumprimenta quando eu chego na escola? Eu quero chegar numa rodinha de amigo. Como é que eu falo, sabe? São habilidades que são muito deficitárias no transtorno do espectro do autismo. Junto com questões estereotipadas, né? Movimentos repetitivos, estereotipias. Às vezes essas estereotipias também, elas podem ser muito sutis, então podem passar desapercebidas. Que é o mais comum, né? Que o pessoal, a gente chama de flapping, que faz assim com as mãozinhas. Esse aí você já olha, você já vê que tem uma estereotipia ali. Ou às vezes faz assim com as perninhas, né? Corre, fica girando, ou pega os carrinhos ali, em vez de brincar de... vai brincar de empilhar. São movimentos repetitivos, estereotipados, que não têm função. Entendi. Né? Se não tem função, a gente já pensa em critérios diagnósticos ali para o transtorno. Já começa a juntar autista. as pecinhas, né? Isso aí, isso aí. E criança tem que brincar, e tem que brincar com função. Então, se ela pega um dinossauro, ela tem que dar uma fala para aquele dinossauro, inventar uma coisa, inventar outra, né? No transtorno do espectro autista, isso é muito difícil para ele. Ele não sabe qual é a função, ele não sabe como falar, como se comportar. Então, essas brincadeiras, elas vão perdendo a funcionalidade ali. A gente já começa a ficar de olho ali para um possível... né, critério diagnóstico para o autismo. Menina, eu lembrando aqui, né, você falando, eu lembrei de uma artista, a mulher de um artista agora, que eu não vou lembrar exatamente, que chama Tiago, que ela fez um show, acho que você até postou no seu Instagram, que ela fez um show porque a professora questionou, será que, né, que poderia ser um TDAH? Gente, eu achei aquilo um absurdo. Sim, esse caso ganhou muita repercussão na internet, né? É muito vergonhoso, porque assim, o professor tá lá, é o contato, né? E eu falo assim, que como é a questão do bem, da gente até intervir antes, foi exatamente isso, uma observação daqui, uma observação de lá, e a gente trocando informações, né? Olha, não tá dormindo bem, ó, tia, hoje tá mais agitado porque o irmão nasceu, né? Então, assim, a gente teve... Agora, me fala, assim, a questão pra você, né? Então, a criança vem, às vezes não passou pelo pediatra, não passou pelo neuropediatra, vem pros pais... Veio direto, né? Veio direto. Você é a primeira porta, vamos dizer. E aí, como é que você, essa questão de lidar, né, com uma possível diagnóstico? E porque eu lembro que, mesmo tendo todo esse cuidado e tal, eu sou mãe. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, né, na Ellen, ela falou, não, realmente, Mirella, o bem fecha os critérios, né, de TDAH, e vamos começar a medicação. Menina, eu fui pro mestrado chorando. Sim, e é um susto, né? A gente não espera. Olha, gente, eu fui assim, mesmo sabendo, já fazia assim, 2 anos que a gente tinha mudado os comportamentos, cuidado com sono, com alimentação, papapá. Eu fui chorando, porque... é difícil você lidar com um diagnóstico. É difícil, né? E assim, mesmo sabendo que tem tudo, né? Os recursos, enfim. E aí, eu queria que você falasse sobre essa questão do diagnóstico, quando chega a primeira vez para você, né? Você é a primeira porta do paciente. Normalmente, quando chega, assim, direto para mim, não passou por outros profissionais ainda... há casos e casos. Tem casos que eu fico só ali comigo, né? Não tem necessidade de medicação, né? Não tem necessidade de psicólogo... muito raro, né? Porque normalmente um trabalho multidisciplinar, ele gera resultados mais positivos para a criança, a depender das deficiências que ela tem. Mas, por exemplo, tem crianças que chegam que ela não tem nenhum transtorno. Ela tem só algumas dificuldades de aprendizagem mesmo. E que tá tudo bem, né? Sim, legal. porque a gente tá tão imersa nesse mundo, principalmente nas redes sociais, né, Mirella? Que tudo é transtorno. Exatamente. E nem tudo é transtorno. Às vezes a criança para por ali mesmo. É a primeira porta e ela chega porque são só dificuldades de aprendizagem, às vezes era só uma desatenção normal mesmo, né? E aí a gente faz as intervenções, essa criança fica ótima e tchau, né? Agora, quando são casos que essa criança tem, às vezes, um atraso de linguagem, tem questões emocionais que está dificultando também a aprendizagem, muita hiperatividade que a gente não consegue cessar com os ajustes do sono, né? Ajustes da rotina. Aí a gente já pensa em encaminhar para um psicólogo, né? Quando a gente pensa em diagnóstico, o primeiro encaminhamento que eu faço é para o neuropediatra, porque só ele vai poder fechar esse diagnóstico
pra gente, né? Bater o martelo ali. Sim. Mas enquanto houver a possibilidade da gente ir fazendo ajustes, a gente vai fazendo até pra gente fazer um diagnóstico diferencial. Sim. Que aí, eu gosto que aí quando chega lá na neuropediatra, a gente já fala assim, ó, já fizemos isso, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Que foi o caso do médico. Facilita o trabalho até do médico, né? Porque quando vai, a primeira porta é o médico, aí o trabalho é o contrário. Exatamente. Aí o médico encaminha, olha, você vai fazer as terapias com a psicóloga, com a neuropsicopedagoga e com a fono. E aí depois você volta pra gente ver como é que tá, né? Aí quando vem pra mim primeiro, normalmente eu faço esse trabalho e aí eu encaminho pra neuropediatra pra ela poder fechar esse diagnóstico pra gente. E o que a gente poderia deixar de dica hoje, assim, pras mães, pros pais, né, que estão vendo, porque eu acho que hoje a questão do celular, né, Sim. foi até uma boa ter tirado o celular da escola, né, gente, Sim. cá pra nós, você achou uma boa? Achei que Sim. foi, gente, criança de 6 anos tá com celular, pelo amor de Deus. E já tem até casos, né, de adolescente já tá entrando em crise de abstinência, Sim, né? tá muito porque grave. não tem mais o celular. Foi ótimo essa Você achou também, né? abordagem, E você sim. tem muita criança que você vê que você acaba tendo que conversar ali com os pais, pai, mãe, né? Muito Observa. excesso de tela, né? Sim, a gente tem bastante, porque hoje tá muito difícil, né? É difícil você ver uma criança que não fica ali muito tempo no celular. E qual que é a sua orientação, assim, pros pais em relação às telas? Os excessivos, né? Então, se a criança fica muito ali exposta à tela durante a noite, essa produção de hormônio, ela fica um pouco bagunçada. E aí, principalmente crianças que estudam de manhã, ela acorda ali, porque quando a gente dorme, o nosso cérebro não dorme, né? Ele continua ali trabalhando para deixar você tranquilo no dia seguinte, para você desempenhar suas funções, se concentrar e tudo mais. Quando a criança fica muito tempo exposta à tela, principalmente à noite, essa produção bagunça um pouco e prejudica. Então, eu peço um desmame, já começo pelo desmame noturno e 0, né? À noite, 0 tela e vai regulando durante o dia. Porque a gente acompanha casos, Mirella, principalmente de adolescentes, que entram em crise de abstinência mesmo, sabe? Quando tira a tela. Então, a gente vai pedindo um desmame. E para auxiliar no desmame, eu gosto muito de introduzir rotina. Legal. É muito importante a criança, o adolescente também, ter rotina. Porque esse cérebro vai ter previsibilidade. Ele sabe o que vai acontecer. Imagina só, a criança acorda e ela não sabe, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar café da manhã? Ou eu vou fazer atividade? Ou eu vou tomar banho? Eu vou fazer o quê? E também cá pra nós. Os pais super na correria. Sim, ajuda. E ajuda também na dinâmica da casa, né? Então, a gente pede um auxílio na rotina. Então, vamos colocar a hora para essa criança acordar, né? E algumas crianças a gente trabalha até com aqueles quadrinhos de rotina mesmo, sabe? Você acha que isso é legal? Eu acho, principalmente né? é uma questão lúdica, né? Sim. Trabalhar com os quadrinhos de rotina, porque se você só fala, às vezes a criança esquece. Mas se tem um quadrinho ali pra ela ir lá colocar, pra ela ir lá marcar o que já fez, o que tem que fazer, ela vai se autorregulando. Daqui a pouco ela nem precisa mais do quadro. Você acha que esse quadrinho, assim, aí é bom pra a partir de que idade, assim, você acha? Você recomenda o pessoal colocar? A partir dos 3 anos. Dos 3. Eu gosto de utilizar a partir dos 3 anos. Eu lembro que eu comprei. Se a criança já vai pra escolinha com 2 anos também, já pode introduzir, né? Claro que você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer. Pode ser que a criança não tenha essa autonomia pra fazer sozinha, você vai auxiliando até ela. Ver o sol, né? Já vai entendendo as coisas. Olha, agora é manhã, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar café, vamos no parquinho, depois a gente vai almoçar e vai pra escola. À noite a gente vai contar a historinha e vai dormir. A criança vai tendo essa previsibilidade. E aí a hora do celular, né? A hora do celular é aqui, 30 minutinhos ou 1 horinha nesse período da tarde aqui e acabou. Que às vezes as crianças recorrem a telas porque elas não têm coisas mais interessantes para fazerem. É importante a gente pensar sobre isso também. Sim. Porque às vezes a gente cobra demais as crianças, sai da tela, larga o celular, guarda o celular. Mas tem o quê? Mas ele vai fazer o quê? Né? Fica entediado. Isso aí. E a gente tá lidando com a sociedade hoje que não sabe lidar com tédio. Sim, né? que mudou, os adultos não sabem lidar com Exatamente. tédio. E a gente já pode começar a pensar nesse sentido aí. Então, ter atividades que envolvam essa criança, esse adolescente em casa é muito importante. Exercício físico, para tirar elas da tela. A gente foi almoçar, olha, eu fiquei assim, horrorizada. Tava casais, todo mundo com seus filhos ali entre 5, 6 anos. E todo mundo com tela. Sim. E eu assim, gente, celular, Benjamin, vou falar pra vocês, gente. Benjamin ficar no celular
depois é uma guerra pra tirar. Então, assim, celular pra ele é proibido. Sim. Eu deixo televisão. Sim. Televisão, não sei se tá certo. Aí você fala a dica pro pessoal, tá? Eu deixo no Netflix, porque aí ele não pode ficar trocando. Isso aí, eu ia falar sobre isso. Exatamente. Deixa a dica pro pessoal. Porque eu percebo que ele quer trocar. Ele não quer assistir tudo, ele quer ficar trocando, né? E aí a gente chegou assim, e aí começou, mãe, aquela chatice. Sim. Porque tava todo mundo na tela. Eu falei, gente, olha só, sem tela. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, você falou uma coisa certa. Eu falei, nosso passado, a gente não ficava balangando os pais pra fazer alguma coisa. E tinha horário. A gente saía TV Globinho tinha hora pra começar e hora pra terminar. Então você assistia aquilo, ele acabou, não ia passar de novo. Você não tinha um controle de, eu vou lá e vou colocar a hora que eu quero. Exatamente. Não gostei desse, eu vou trocar. Sabe? Você não lida com tédio. Então esse desenho é chato, eu vou trocar ele. Vou assistir 2 minutos, mas eu não gostei, eu vou trocar ele. Às vezes nem assim, já tá trocando. Você não se concentra, isso aí. Então, assim, é o que você falou, vivemos numa outra era. Exatamente. E precisamos aprender a lidar com isso. Sim. Porque, inclusive, eu falei com o pessoal, falei, gente, eu não lembro de ficar balangando meus pais pra brincar. Sim, Eu já ia sair, pronto. Vou fazer agora o quê, né, hoje? A mãe. Sim. Gente, que perturbação, Sim. né? Elas não têm mais. Não tem, é o que você falou, não tem o tédio. É uma reeducação que as famílias têm que fazer mesmo. E você falou uma coisa forte, assim, né? E eu acho que o seu trabalho também é muito isso, né? Esse contato, né, direto com a família para poder chegar num ponto comum, que é ajudar aquela criança, né? E aí me fala sobre a questão do TED ficar trocando tela. Falei que você ia comentar aí. É o que eu falei. Na nossa época, o desenho tinha hora para começar e para terminar. Então tudo ali em nosso entorno não contribuía para essa ansiedade, para esse apavoro todo, sabe? Hoje não. Hoje a criança tá ali, aí, ó, no Instagram também, né? Que tem criança que tem acesso a Instagram, Facebook, TikTok. E aí fica ali, não gostei. Esse cérebro não se concentra em nada. São informações, na maioria das vezes, irrelevantes demais. Não traz nenhum tipo de... Não tem nenhum conteúdo ali, né? Muito benéfico, podemos dizer assim. E não estimula nada na questão da concentração. Então, essa criança vai se concentrar como? Okay. Nem nos desenhos ela consegue, sabe? Fica ali trocando, não lida com tédio. Aí vai ser um adolescente, vai ser um adulto que não vai conseguir resolver problemas do dia a dia mesmo. Tipo aquela mãe que queria que a mulher levantasse. Isso aí, gente, aquilo ali do avião, foi, né? Mas isso estamos, aí. Assim, nós... Relacionamentos, a gente pensa... E quando a gente fala, por exemplo, de TDAH, a gente pensa que esses problemas vai ser só ali na infância, na escola. Não, gente, é um transtorno que vai acompanhar pro resto da vida. Ele não vai desaparecer lá na vida adulta. Então, você vê aquela pessoa que começa um emprego, já saiu do emprego, não gostou do emprego, sai do emprego. Começou um relacionamento, não consegue resolver, sustentar os problemas ali, já termina o relacionamento, vai para outro. Começou um projeto, já deixa no meio. Começou a academia, sabe que não termina nada. É resultado dessas... E a frustração, né? Vamos criando marcas. Olha lá, o menino preguiçoso. Sim, né? Exatamente. E o menino que só tirou nota baixa. Sim. Eu lembro que eu nunca gostei de sentar no banco do fundo da escola. Nunca senti, porque me atrapalhava, me irritava todo aquele contexto de todo mundo falando ao mesmo tempo. Porque diferente, foi o que você falou, diferente da agitação, eu não era agitada. Você era desatenta. Eu era desatenta. Eu acho que eu fiquei agitada na fase A correria do dia a dia também, a nossa rotina é uma rotina agitada que também não contribui para o nosso foco, né? Momento ali. Se a gente for parar para pensar, qual foi a última vez que a gente sentou, relaxou, tomou um cafezinho? Sem correria, a nossa rotina também. A sociedade hoje tá assim, tudo muito acelerado, né? Então a gente tem que também dar umas aceleradas nas crianças, senão a gente vai... Não dá pra gente cobrar delas uma coisa que a gente não tá fazendo. Você falou da família que tava lá no restaurante, todo mundo no celular. E quando a gente... Como é que você vai tirar do seu filho se você tira dele, mas você tá lá? Você não dá exemplo. Isso aí, é um pouco difícil isso. É uma reeducação mesmo que tem que fazer. Não só com a criança. E esse é o desafio do nosso trabalho. Porque quando a gente vai cobrar, quando a gente vai orientar, a gente passa primeiro pelo pai, pela mãe. Como é que vocês estão fazendo isso? Que dinâmica que vocês estão adotando na vida de vocês? Porque seu filho está reproduzindo. Né? Então... Bom, como eu te conheço, mas a galera, né, pode ser que seja o primeiro contato, como é que funciona então? Ó, começou a identificar ali, né, meu filho deveria estar escrevendo, meu filho está escrevendo o contrário, igual um dia você comentou, que é normal até uma certa idade, né? Qual idade que é normal escrever o número ao contrário? Até
mais ou menos? Até os 5 anos ali. Até os 5, né? Então, que a gente tá falando isso porque o Ben tava escrevendo o contrário, gente. Então, só pra vocês entenderem. Então, assim, existem coisas que ainda no aprendizado é normal, né? Mas os pais que tiverem ali prestando atenção já... Opa, sinalzinho amarelo com vermelho, vai te procurar. Como é que funciona essa primeira consulta quando chega em você? Sim. Normalmente, quando chega, já chega com uma queixa, né? Olha, meu filho não tá se concentrando, ou ele tá com a leitura escrita muito atrasada, né? Já tá no 2º, 3º ano, não tá conseguindo interpretar textos, não tá escrevendo frases. Aí a gente já vai fazer uma avaliação cognitiva mesmo, para ver, do ponto de vista cognitivo, se tem alguma coisa de errado ali, alguma coisa disfuncional, para a gente corrigir isso nas intervenções, né? E aí, pensando nesse cenário, a gente faz as estimulações, corrige, ótimo. Em outros casos, como eu falei anteriormente, pode ser que a gente precise de ajuda multidisciplinar, né? Mas assim, o que é normal e o que não é normal para cada idade? Ali até os 5 anos, a gente já espera que essa criança reconheça o alfabeto, né? Às vezes, a depender dos estímulos que essa criança tem, a gente já espera também que ela já consiga formar palavrinhas de 2 sílabas, né? Casa, bola, lobo, que ela já consiga identificar quantos pedacinhos tem em cada palavra. Então, caneca, caneca. Até no final ali do pré-2, a gente já tem crianças que já têm essas habilidades consolidadas. Não olhando no currículo, né, lá na Base Nacional Comum Curricular, a gente tem até o final do 1º ano para consolidar isso. Então, por exemplo, a criança está com 5 anos e ela ainda não junta palavrinhas de 2 sílabas, normal. A gente vai até o final do 1º ano da alfabetização para consolidar isso. Mas tem crianças que já desenvolvem, ótimo, tá? Não tem nada de errado com isso. Até o final do 1º ano, até o início do 2º ano ali, a gente já espera que essa criança escreva frases, leia frases de palavrinhas simples, até as palavrinhas de sílabas mais complexas, trabalho, né, por exemplo, ela já consiga ler, mesmo de forma silabando, mas que ela já identifique os sons daquelas sílabas, já consiga interpretar frases curtas. Então, se a criança já está até no final do 1º ano, no início do 2º ano, e ela não está fazendo isso, já é um sinalzinho de alerta, né? E é aquilo que eu falei, nem tudo é transtorno. Mas o bom dessa identificação precoce é que se a gente estiver diante de um transtorno do neurodesenvolvimento, a dislexia, como você mencionou, que é uma dificuldade de leitura escrita, quanto mais nova essa criança, melhor ela responde aos estímulos. Isso é neurológico, né? O cérebro é plástico. Então, pensa num chiclete, assim, que você pega e ele vai se dissolvendo, assim. O cérebro é dessa forma. Então, quanto mais nova ela responde melhor aos estímulos e ela vai ter aspectos positivos na educação dela, né? Aí, quanto mais isso vai se perdurando, né, se intensificando ali, esse cérebro vai ficando mais rígido, né? Passou dos 7 anos, ele já passa por uma neuromodulação ali, vai ficando um pouquinho mais rígido, e aí a gente tem que estimular muito mais do que a gente precisaria fazer antes, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma, né? O meu trabalho, principalmente pensando nessa parte do sistema nervoso central, é pensar nessa neuroplasticidade. Então, quando a criança é mais novinha, a gente aproveita essa janela e estimula mesmo, porque daqui a pouco ela já nem precisa mais da gente, né? O cérebro já tá bem suscetível a aprender ali. E às vezes até não precisa de uma medicação, por exemplo. Isso aí, né? exatamente. Porque a questão da multidisciplinaridade, né? Você falou, seu trabalho aqui, exemplo, né? Se a gente trabalhando aqui tudo, chegar lá, e às vezes não precisa de uma medicação para melhorar o foco, né? Ou só quando realmente for fazer uma prova lá na frente, enfim, né? Que também tá tudo bem se precisar. Mas se a gente intervém para poder dar ferramentas para esse cérebro. Isso. Né? A estimulação precoce, ela é, assim, fundamental. E ela antecede a medicação na maioria dos casos, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu tava conversando com uma mãe e, quer dizer, tava conversando com uma mãe, mas eu tenho um outro caso também pra contar. Mas eu tava conversando com uma mãe e ela me disse que na sala do filhinho dela tem uma criança superdotada. Sim. E aí, você tem lá, você cuida. Porque eu falo que a gente fala tanto nos transtornos, né? Sim. Que às vezes o pai ou a mãe enche a boca e fala, nossa, meu filho já sabe ler, escrever, falar japonês com 2 anos. Ai, sim. E, gente, não tem não é de se orgulhar. Não é, porque é um sofrimento. Difícil, né? E aí, fala um pouco dessa questão também. O superdotado, ele é muito negligenciado.
Porque como ele é muito inteligente, ele é inteligente, então ele não precisa ser assistido. Deixa ele lá e a gente vai se preocupar aqui com os outros, né? Mas, por exemplo, não é normal uma criança de 2, 3, 4 anos de idade estar lendo. Isso gera um sofrimento, né, para a criança, uma sobrecarga mental mesmo. E quando a gente pensa em crianças nessa idade que está lendo, ela pode até ler, né? No caso dos superdotados, isso acontece muito. Mas essa leitura ela não tem função social. Então, ler pra quê? Né? Nessa idade. Nessa idade, a criança tem que estar desenvolvendo coordenação motora, ela tem que estar desenvolvendo foco. Conexões, brincando com terra, explorando essas questões sensoriais. Então, ela tá lendo e ela tá deixando de estimular essas habilidades que é dentro do marco esperado ali. E essa leitura, ela não tem função. Ela não tem interpretação, na maioria das vezes. Eles até leem, mas dificilmente eles interpretam o que eles estão lendo. E os superdotados, quando eles vão para o ensino fundamental, eles sofrem muito justamente por essa negligência. Porque como ele é muito inteligente, é como se ele não pudesse errar. Né? Então, como assim? Você errou isso aqui, mas você é tão inteligente. Poxa, mas calma aí, né? A superdotação, ela não é um transtorno, mas ela é uma condição neurológica mesmo, sabe? São crianças que têm QI muito acima do normal, né? Até da média, né? Só para o pessoal entender. Isso aí. Então, passou ali de 85, 90, 95, a gente já pensa em superdotação, né? Então, quando a gente tem essas crianças, a gente tem que olhar para elas com mais empatia mesmo, né? É uma questão de afeto e de adotar estratégias, né? É muito importante a gente falar sobre isso também, porque o superdotado, dificilmente o professor vai adaptar alguma coisa para ele, porque ele é muito inteligente. Exatamente. E aí? Mas precisamos falar disso, porque eu, por exemplo, já conheço 2 pessoas aqui em São Mateus. E assim, olha que eu quase não saio tanto, né? Então, assim, meu ciclo social é muito pequeno. Então, já sei de 2 crianças. Ele pode ter dificuldade em matemática, por exemplo, né? Ou nas outras disciplinas, né? Dependendo da idade, que tem muito cálculo. Ele lê, interpreta. Se você for conversar com ele desenvolve assuntos, assim, mirabolantes. Sabe várias coisas de de vários assuntos. Mas ele tem um sofrimento em alguma área. Muitos também têm transtornos de aprendizagem associado, problemas com escrita. Tem uma leitura maravilhosa, mas tem uma escrita que ninguém entende. Eu tenho muitos assim lá no consultório. A gente tem que trabalhar essa questão da coordenação, justamente porque lá no período que era para estar desenvolvendo isso, estava ocupando o tempo lendo, né? Procurando coisas ali para enriquecer essa inteligência e essas habilidades pré-editoras não foram desenvolvidas. Você sabe que eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela tinha muita dificuldade na escola, porque é muito inteligente. E aí até chegou a passar para frente, assim, porque ela tinha muita dificuldade mesmo. E aí começou a perder o sentido de ir pra escola. Começou a ter sofrimento. E tudo passa a ser muito sem graça também, né? É uma questão de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que ele tem o sofrimento, tem as dificuldades, como a turma não tá no mesmo nível de inteligência que ele. E aí aquilo ali passa a ser muito sem graça, ele não quer ir, acontece muito isso que você tá falando. E aí eu lembro que, assim, eu, na minha doideira, vamos dizer assim, eu virei e falei assim, então leva livro. Começa a levar livro. Dá livro. A criança era nova ainda, mas já lia, né? Sim. Que aí ocupa o tempo lendo, né? 3, 4 livros por semana, assim, uma loucura. E aí também começou a ter a questão prejudicar. Começou a ficar bem na escola, porque não ia pra recreio, mas começou a ter dificuldade social. Isso aí gera muito sofrimento, porque ninguém quer ficar perto, sabe? A depender da idade ali, principalmente. Porque pensa, as crianças na idade de 5, 6, 7, 8 anos, eles querem brincar, eles querem falar bobeira, eles querem correr, querem conversar sobre videogame, essas coisas. E o superdotado lá, super inteligente, ele quer falar de assuntos mais, sabe, mais elevados. E aí ele passa a ser o chato da corte. E aí ninguém quer ficar perto dele. Aí já gera um sofrimento emocional por causa disso. O rejeitado, né? Inclusive, a rejeição, puxando pro meu lado agora da dor, a rejeição, ela causa uma dor, né? Emocional, de dor até física. Então, a rejeição, ela causa uma dor física. Vocês sabiam disso? A rejeição causa, para vocês verem, né? O sofrimento que é para uma pessoa ser rejeitada.
E a gente bullying na escola. Muito. Os superdotados sofrem muito bullying. Muito. Os autistas sofrem muito bullying. Né? O TDAH, TDAH porque é o atrapalhado. Ele não para, isso aí. É o atrapalhado, desatento. Isso aí. O agitado. Meu apelido era Katrina, não tem furacão Katrina. Pronto, vai virar. Não, eu vou revelar um segredo aqui agora. Eu também tive muitos... Eu até falei com eu tenho que falar com a minha psicóloga, na verdade, que ela tem que investigar uma possível hipótese de TDAH em mim e altas habilidades, porque na escola eu era muito inteligente. Eu lia com 5 anos de idade. Só que naquela época não tinha essa coisa de diagnóstico, nada, né? Eu era muito inteligente, então o que eu fazia? Eu não estudava. Porque eu sabia que se eu tirasse 5 minutos para revisar a matéria do trimestre inteiro, tava tudo bem. Tava na ponta da língua. E aí eu tirava as melhores notas da turma. Eu passei o meu período inteiro de escolarização assim. Então aquilo gerava um prejuízo, porque a professora passava trabalho, eu não queria fazer. Porque eu sabia que na última hora era só ir lá. Isso gera um prejuízo também, né? Isso é muito característica de TDAH. Sim. Eu não tenho TDAH, tá, gente? Ainda não sei. Mas é um prejuízo, Mas né? é um prejuízo, sim. Eu vivenciei essa experiência de confiar no taco, né? Sim, sim. Mas muitas vezes a gente se frustra, né? Você pode se frustrar, porque você confiou demais ali, chegou lá. E lá. aí começa também você estudar, por você ter TDAH e não ter um diagnóstico, você tira uma nota baixa. Exatamente. Aí você fala, poxa, tirei uma nota baixa. Me frustrei. Aí já desencadeia outro problema, exatamente, né? É uma coisa muito... Essa é a importância da gente buscar logo o diagnóstico. O diagnóstico e a ajuda, né? Agora que você falou assim, a intervenção precoce, né? Então a gente falou do TDAH. Falamos um pouco do autista, né? Da superdotação, que é muito negligenciado. Sim. E o que mais, assim, que... Porque a gente, igual você falou, a gente tá no auge de foco de TDAH, de autismo. E o que mais que essas mães, assim, outras, né? Ou doenças, ou transtorno, ou dificuldade de aprendizado. Porque o que eu vejo também, igual você falou, a questão da sociedade... Sim. Computador. Sim. Celular. Ninguém escreve mais, não escreve. Né? Ninguém lê, a gente já vai logo ouvir, né? Buscar resumos. Nossa, acabou aquela paciência. Biblioteca, livro, ninguém vai mais, né? Eu falei assim, meu filho, a gente vai na biblioteca, o Benjamin. Que é isso? Lá na escolinha dele não tem biblioteca, né, ainda. Mas também não, que tá tudo ótimo, deixa ele lá, tá tudo certo. Não precisa disso agora, né? Mas é porque era uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí, assim, eu queria que você trouxesse alguns casos seus lá do consultório, pra gente trazer de exemplo mesmo pros pais. Opa, isso aqui acontece com o meu, né? Deixa eu ficar atento. E aí, traz alguma história lá pra nós. Sim, a gente tem muito lá no consultório essa dificuldade, igual a do bem, de coordenação motora. Porque a coordenação motora, ela é muito mais que amarrar sapato, ela é muito mais de que se orientar ali no espaço. A gente tem muitas crianças que têm deficiência de coordenação motora e a gente vê o impacto disso até na leitura. Porque para ler, você precisa ler da esquerda para a direita. Você precisa saltar de uma linha aí para outra e você precisa ir se orientando. Se você vai copiar do quadro, você precisa saber em qual... Esse movimento que você faz aqui, você precisa saber qual linha que você tá, para você não se perder aqui no caderno. A escrita, ela tem um espaço, você não pode passar da linha ali. A coordenação motora, ela tem um prejuízo muito significativo, né? Quando ela não é desenvolvida... Você tem muita dificuldade com a escrita também, né? Essa questão da orientação espacial também. Às vezes, direita, esquerda, é muito comum no consultório. A gente vê crianças que não sabem o que é direita e esquerda, muito estabanado, derruba tudo, né? Às vezes não é transtorno, né? Às vezes é uma deficiência mesmo. Talvez na educação infantil não foi muito bem estimulado, né? Ficava muito assistindo. Aqueles meninos criados por vó, que ficam assistindo televisão. Isso aí. Ou com as babá, que às vezes, gente, mas nenhum, assim, né? São anjos nas nossas vidas, exatamente, né? Nossa rede de apoio. Mas às vezes a única pessoa tem que cuidar do menino. Não dá conta trabalhar, de cozinhar, fazer almoço, né? Lavar roupa. E aí, né? Agora sim, Mirella, o que a gente mais tem é atraso de alfabetização. Leitura, escrita, muito deficitária. A gente tem crianças que, assim, 90% das crianças no consultório têm alfabetização atrasada. Você acha que isso é muito também por causa da pandemia? Eu acho que já passou o tempo de botar a culpa na pandemia. Entendi. Eu acho que já passou, né? A gente teve, sim, um impacto
da pandemia, porque essas crianças ficaram em casa, intensificou o uso de telas também na pandemia. Verdade. Às vezes os pais não tinham repertório para poder estar ensinando para essas crianças. É difícil também, Muitas crianças não se adaptaram às aulas online. A gente teve sim. Só que a pandemia foi 2020, né? A gente voltou à normalidade em 2021, 2022. São crianças no período de 5, 6 anos ali que neurologicamente falando, estava com o cérebro prontinho para poder, né, absorver tudo, aprender. E mesmo assim não desenvolveram. E aí a gente já pensa também em alguns possíveis transtornos de aprendizagem também, né? Dislexia, problemas de leitura e escrita, disgrafia, problemas de coordenação motora na escrita, descalculia, problemas com matemática, né? Não consegue raciocínio lógico. O problema da matemática, vamos lá. Por exemplo, nossa, meu filho vai muito mal na matemática. Sim. Até quando isso é esperado, entre aspas, né? Olha, tem pessoas que têm habilidade com matemática, tem pessoas com ciências, né? Outros com social. Mas quando que isso opa, isso aqui é o mínimo que nessa idade deveria estar fazendo? Me fala, assim, para o pessoal entender essa questão. Com 6 anos, ali na alfabetização, essa criança já tem que conhecer o repertório numérico. Ele já precisa contar, no mínimo, até 20. Ele já precisa conseguir, pelo menos com material concreto, fazer as continhas de somar, de diminuir, usando o material concreto ali. Algumas crianças já conseguem até fazer multiplicação, né? Mas até o final do primeiro ano, a gente espera que, no mínimo, essa criança esteja somando e subtraindo, pelo menos com material concreto, para depois passar para as continhas lá no caderno, né? E, principalmente, raciocinando. Então, ela precisa entender, quando você fala assim para ela, João foi na padaria e comprou 8 pães, chegou em casa e comeu 2. Com quantos pães João ficou? Entendi. Ele já tem que ter esse raciocínio. Até os 6 anos tem que ter esse raciocínio. Sim, se a criança não consegue ter esse raciocínio, já é um sinalzinho de alerta ali para um possível transtorno de já aprendizagem. não é o não gosta de matemática ou dificuldade de matemática. Não, a Porque gente... também tem aquele negócio, né? Deixa o artista, como é que é? Não sufoque o artista. Sufoque o artista. Não. Estamos na era do não sufoque o artista. Tipo assim, meu filho não gosta de matemática, mas não sufoque calma, né? ele. Ele precisa pelo menos saber 2 mais 2 igual a 4. Precisa. Então, e com material concreto, principalmente. Ele tá vendo aqui 2 canecas, 2 aqui, 2 ali. Quantas tem? 1, 2, 3, 4. No mínimo, né? Gente, eu achei lindo contar aqui pra galera, né? Sim. Eu gosto muito dessa parte, assim, como a gente tava nas férias, eu falei assim, né? Com o Eduardo, falei, Eduarda, pode me dar uma atividade aí pra eu levar pra bem. E aí você mandou algumas atividades, assim, tão fáceis e tão gostosas, brincadeiras que a gente pode fazer com os nossos filhos, né? Sim. Um vivo morto, pra questão da atenção, né? Tampar e mostrar. E eu vejo amarelinha. Então, assim, coisas que a gente pode fazer. Sim, né? e é interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente fala com os pais assim, olha, você tem que passar mais tempo de qualidade com seus filhos. E aí eles pensam que tem que fazer coisas mirabolantes. Então eu tenho que levar pra passear, então eu tenho que fazer uma noite do pijama, eu tenho que fazer... Não, gente, brincadeiras muito simples que desenvolvem as habilidades cognitivas. É morto-vivo, né? Porque ele desenvolve todas as habilidades atencionais ali no morto-vivo. Olha isso, gente, o morto-vivo. Morto-vivo, né? A gente brincava quando a gente era criança, né? Amarelinha, porque ele tem a noção do espaço ali, não pode pisar na linha, então ele vai desenvolvendo ali. Ele trabalha muito a memória, porque ele tem que saber em qual casa que ele tá. Porque ele não fica ali o tempo todo, né? Habilidades de encaixe, né? De trabalhar com feijão. Você falou aquele dia de colocar crianças, né? Gente, que luta! Catar o feijão. Gente, botei Benjamin pra catar feijão. São habilidades muito simples. Incrível. E aí, quando a gente vai falar com os pais, né? Faz isso. Mas fazer isso, sério, muito simples. Uma coisa simples, né? Ajudar em casa. Igual os meus meninos adoram comer morango. Eu boto pra lavar o morango e tirar o negocinho verde. E as crianças gostam de se sentir úteis. Isso aí. Né? O que mais de dica você pode dar pra gente? Assim, né? Por exemplo, arrumar uma cama. Gente, os meus adolescentes não sabem arrumar uma cama. Sim, E a gente não tem que... Um menino de 5 anos, filho, arruma lá sua cama. Pode guardar os brinquedos. 3 anos, 2 anos, você já pode ir auxiliando ali. Chegou em casa, tira a lancheira. Sim, e dá função. Coisas que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com 5, 6, 7, a partir dali, com coisas que que é função dele e que ninguém mais vai poder fazer por ele. Então, é sua função colocar o lixo pra fora.
Legal. É uma forma também de desenvolver a autorresponsabilidade. Sim. Olha, filho, você não colocou o lixo pra fora. Olha Não a botou água no consequência cachorro, né? que a gente tá sofrendo por causa disso. A casa tá Legal. fedendo, Uhum. o cachorro tá com sede, na geladeira não tem água, estamos todos com sede porque você não cumpriu sua função. Você vai desenvolvendo autorresponsabilidade nele e ele vai se sentindo útil dentro daquela casa. Sim. Tem crianças que não têm função nenhuma dentro de casa, né, Mirella? Sim, sim. E aí viram adolescentes que ficam sem função dentro de casa, não se sente útil e desenvolvem um problema de autoestima muito grande, aquela coisa, né? E aí, se Tem juntar as outras questões de aprendizado, né? Prejudica ainda acumula mais. tudo, isso aí. Então, é muito importante que os pais deem essas funções para as crianças dentro de casa e cobre mesmo. Olha, você não cumpriu. Eu não gosto de trabalhar... Hoje em dia, a gente fala pouco sobre punição, né? Eu gosto de usar o termo mais consequência. Tudo tem uma consequência, seja boa ou seja ruim. A gente tá ouvindo muito falar da educação positiva. Positiva. Isso. Isso. Mas a gente tem que esclarecer que a educação positiva não é educação permissiva. Isso aí. Né? Fala um pouco pra gente disso daí, que acho que é importante. Sim, porque hoje a gente tá na era do... você não pode falar não pra criança porque vai traumatizar. Não, gente, não é bem assim, né? A gente fala não. A pediatra da minha filha orientou esses dias. Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Você vai ensinar pra ela a guardar os brinquedos dela. Você vai precisar pegar na mãozinha, vai precisar colocar. Você vai precisar falar não pra ela. Já tá numa fase, assim, de uma birra extrema, né? Eu até achei que os terríveis tio estavam se antecipando. Mas não tava. Pra minha tristeza. Então, assim, a gente tem que pensar em uma coisa de mais autoridade. O não é importante, mesmo. né? É importante, tem que dar o não, tem que negar. Crianças que têm tudo a hora que querem, do jeito que querem, que estão acostumadas que você entre no mundo delas para fazer da forma delas, elas não vão aguentarem lidar com frustração. A criança precisa ter frustração, né? Sim. Para desenvolver esse senso de responsabilidade mesmo. A gente teve aqui, né, como você sabe, a Ellen, neuropediatra, tivemos aqui a Isabela, psicóloga e psiquiatra, perdão. Então, e a gente falou também da questão infantil, da ansiedade, né? E como isso atrapalha também na educação, né? Então, às vezes a criança tá lá, igual você falou, não tem uma função, não tem nada em casa, não recebe um não, toma o celular, aí vai pra escola. Sim. E a ansiedade, ela atrapalha muito o processo de aprendizagem, né? Porque a ansiedade também tá ligada muito... Crianças com TDAH... É muito difícil a gente ter crianças com TDAH, por exemplo, que não tem ansiedade associada. Muito difícil. Porque a própria impulsividade, ela já causa uma ansiedade desacelerada, né? Então, por exemplo, a criança, ela não tem paciência de ler o texto do início até o final para ela poder interpretar. Ela já quer deduzir. Então, ela começa a ler ali, no meio do primeiro parágrafo, ela já cansei, já não quero mais ler esse texto, né? É uma forma da ansiedade atrapalhar também. Ou deduz muito a resposta. Já deduzi, né? Uma forma da ansiedade associada à impulsividade. Eu já deduzi, então eu vou lá e escrevo aquilo que eu acho e deduziu errado. Vai tirar nota baixa na prova. Calma que vai chegar. Essa ansiedade atrapalha muito nesse... Não ter paciência para ouvir a explicação do professor. Não, em casa eu assisto videoaula. Eu pego lá um resumo e assisto videoaula. É uma forma também que a ansiedade atrapalha nesse processo, né? Para crianças, né, maiores, vamos supor, que já estão realmente, devia ter feito a intervenção, não fez, estão ali já na 7ª, 8ª série. Hoje fala até hoje diferente. Hoje é ano, né? É diferente. 8º ano, 9º ano. Essa galera aí, né? Então, assim, porque não cuida. Eu lembro, né, da minha fase que vai só aumentando a dificuldade, né? Então, eu lembro, por exemplo, quem não pegava química, eu amava química. Quem não pegava química, no comecinho lá, aquela coisa básica, só ia piorando. Então, não pegou lá no comecinho, né? Então, você passa atividade para casa? Como é que funciona, assim, o seu cuidado com esse pessoal? E quanto tempo você acha, assim, um tempo médio para poder de consulta, de acompanhamento, para o pessoal saber? É importante, você falou uma coisa importantíssima, porque a gente não trabalha com habilidades curriculares, né? Então, eu não vou ensinar para a criança matemática em si. Não é uma aula de reforço. Não. Eu vou ensinar o conteúdo que ela vai aprender lá, que está previsto lá no currículo. Não é isso que o neuropsicopedagogo faz, né? Eu trabalho com as habilidades. Então, as habilidades de atenção, de memória, de raciocínio lógico, as habilidades que essa criança precisa desenvolver para conseguir ler, habilidade de consciência fonológica, de reconhecimento ali, né, das sílabas e tudo. Mas não é habilidades curriculares. Então, às vezes, quando a criança, já aconteceu muito, de adolescente principalmente, chegar para mim
com suspeita que tem algum transtorno, e a gente vai investigando e vê que não tem nada, ele só precisava de um bom professor de reforço mesmo. Entendi. Pra ir lá, a dificuldade dele era só em química. Então, achou um professor, foi lá, ensinou química, o sujeito destravou. Voou. Agora, independente do conteúdo, do currículo que está lá na escola, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade com memorização, ele vai ter dificuldade com raciocínio, com atenção. Às vezes até consegue ficar paradinho aqui, mas o pensamento está no mundo da lua. Desenvolver contas, né? Principalmente em química, física, matemática. Aquelas equações que leva a folha do caderno inteiro. E aí você se perde ali. Então, é independente. A gente vai trabalhar com essas habilidades que capacitam ele para desenvolver aquelas atividades, né? Então, as minhas atividades, principalmente as que eu envio para casa, para as famílias fazerem, focando nessas habilidades aí. Então, às vezes é um sujeito que tem muito prejuízo de memória, essa memória rápida, né? Que a gente fala, de memorizar aqui, o agora. Muita dificuldade. Você fala para ele, ele já esqueceu. Então, a gente vai trabalhar isso daí. Porque quando chega lá que o professor for ensinar química, ele vai se lembrar, ele vai conseguir prestar atenção e vai conseguir entender. A não ser em casos de deficiência intelectual, né, Mirella? É importante a gente... A deficiência intelectual é um pouco esquecida, mas a gente tem muitos casos também, que é o contrário, né, da superdotação. São crianças que têm QIs muito abaixo da média, né, e aí são consideradas deficientes intelectuais, que é déficit de inteligência, né? Então, nesses casos, costuma-se passar mais tempo nas intervenções, isso aí, porque a gente precisa estimular. Porque se a criança ela não consegue entender o que você fala, você precisa trabalhar um monte de coisa, compreensão verbal, atenção, um monte de outras habilidades para poder ela conseguir desenvolver essa inteligência, né? Agora, assim, você falou do tempo. Quanto tempo? Depende muito, é muito relativo. Depende do quanto de prejuízo essa criança, esse adolescente tem. Isso aí. E, às vezes, eu falo que o ambiente que a criança vive influencia muito. Então, por exemplo, a criança passa 50 minutos comigo, uma vez por semana, né? A depender do prejuízo que essa criança tem, pode ser considerado até pouco. Mas essa criança vai precisar de mais carga horária durante a semana para poder reabilitar aquelas funções. Então, se ela chega em casa, ela fica muito tempo na tela, os pais não estimulam, às vezes, assim, não é nem cobrando, sabe, pessoal? É mais questão de correria mesmo. Os pais não têm tempo, não conseguem, não tem, às vezes, repertório para aquilo. Então, esse tratamento, ele vai ser um pouquinho mais demorado, né? Agora, se é uma criança que ela é assistida por mim, ela é assistida por outro, chega em casa, a família consegue, né? As mães têm um pouquinho de tempo para poder dedicar, estimular, fazer as habilidades, não fica muito tempo na tela, consegue fazer os ajustes de rotina, consegue fazer os ajustes de sono, de alimentação, como um todo, esse tratamento ele vai ser um pouquinho mais efetivo, né? No mínimo que a criança passa com a gente é 6 meses no consultório, é o mínimo. A gente não consegue desenvolver um trabalho, porque a carga horária é pouca, né? 50 minutos, né, durante a semana. Você não tem como ficar aumentando, não, porque essa criança tem um monte de outras funções na vida para fazer, pode também gastar o cérebro da criança exatamente, só com, né? sim. A gente tem que ter que gasta também energia ali, né? A gente vai pensar em carga horárias, assim, muito 40 horas semanais, 25 horas semanais, para crianças público do ABA, né? Por exemplo, que são crianças, por exemplo, autistas nível 3, que são níveis mais severos, até outros transtornos também, né? Não só autismo, que tem um nível de comprometimento muito severo. Então, crianças que não falam, crianças que não conseguem entender as demandas do ambiente. Então, se ela chegar aqui, ela não vai conseguir compreender que aquela câmera tem que ficar ali. Ela vai derrubar. Sabe, essas crianças que têm muito agressivas, que têm muito comprometimento, aí são crianças que vão passar ali mais tempo. E aí, mas já é um outro público de terapia, né? Não seria comigo, seria a terapia ABA. Mas o mínimo que essa criança passa com a gente é 6 meses. Aí tem crianças que ficam 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Depende muito do nível de resposta e também do nível de comprometimento. Às vezes a criança tem problema de leitura escrita. Às vezes o pai pensa assim, é só um problema de leitura escrita. Mas não é, o cognitivo dele está muito deficitário. Ele não consegue memorizar, ele não consegue armazenar informações a longo prazo. Esse nível de atenção dele, ele consegue ficar só 5 minutos concentrado
concentrado. Então, a gente tem que ir trabalhando para aumentar esse tempo de concentração primeiro, esse repertório de memória primeiro, para depois a gente entrar nas habilidades de leitura e escrita. Então, isso leva um tempo maior, né? É como se fosse assim, a escrita é só o reflexo daquele cérebro, exatamente. né? Como se fosse a pontinha do iceberg. Isso aí. Então, assim, tem um monte de habilidades que você tem que ir trabalhar primeiro. Acho que é importante, então, né, deixar aqui pro pessoal, porque eu escuto ainda sobre a questão da Covid. Foi na época da Covid, eu alfabetizei meu filho na época da Covid. Sim. Já tá bom, vamos correr atrás, vamos... Já passou o tempo de botar a culpa na pandemia. Passou, vamos correr atrás. Sim, porque... o que ficou da pandemia muito prejudicial hoje foram as telas. Telas, né? Porque você vê um cenário de crianças antes e depois da pandemia. Antes as crianças não ficavam muito tempo no celular, assim. Até ficavam, mas não tanto. Depois da pandemia, por causa desse período dentro de casa, só tinha um celular ali, né? Ficava ali. Então, eu falo que o que sobrou da pandemia foi esse costume de deixar as crianças nas telas. Uma coisa importante, você falou a questão da memória, né? Se a gente tá com vários estímulos ao mesmo tempo, é normal, entre aspas, a gente se perder e esquecer. Sim. A gente não pode confundir isso com um transtorno. E isso é uma habilidade cognitiva. O seu cérebro ele tem uma habilidade específica que a gente chama de atenção seletiva para identificar qual estímulo daqueles é relevante ou não. Porque pensa, a criança está na sala de aula, o professor está explicando a matéria e tem uns coleguinhas conversando, tem um mundo acontecendo ali na janela do lado de fora. Nossa, eu odiava, gente. Né? E aí, qual que eu tenho que direcionar a minha atenção? Pro lá para fora, pro menino conversando ou pro professor? Pro professor. Então, ele consegue, a gente chama de controle inibitório, inibir tudo que está acontecendo ao redor e focar naquilo que o professor está falando, naquilo que ele está lendo, E a gente pode trabalhar isso. Pode. E isso é uma deficiência cognitiva. Quando a criança não tem controle inibitório, que ela não consegue inibir o que está acontecendo ao redor, não tem essa atenção seletiva, essa atenção sustentada, a gente vai ter que estimular isso primeiro para depois a gente trabalhar leitura, escrita, matemática, né? Essas outras coisas aí. E a questão da memória, do TDAH, que você falou aí? Porque a gente tem uma memória muito boa lá, que eu não lembro qual que era. E tem uma outra que não é muito boa, que tem que trabalhar. Explica aí pra gente essa questão da memória. Sim, a gente tem várias caixinhas, né? Que eu chamo de memória. Não é uma parte específica do cérebro. Quando a gente fala assim, a gente imagina uma parte específica do cérebro. O cérebro, ele trabalha de forma integral, como um todo. Mas a gente tem várias caixinhas, podemos dizer assim, da memória. A memória operacional, que a gente chama, é essa memória rápida, que eu preciso memorizar essa informação aqui e agora. Então, se eu te falo, Mirella, decora aí um número de telefone rapidinho pra mim. Você vai memorizar agora e vai reproduzir agora. Daqui 1 hora, você não precisa mais lembrar desse número de telefone, né? Ou se eu falo, Mirella, onde é que fica o banheiro aqui? Você vai falar, você sai aqui, vai à esquerda. Eu só preciso dessa memória até eu chegar ao banheiro. Depois que eu saio de lá, eu não preciso mais memorizar isso. É a memória flash, né? Então, o cérebro entende que essa informação, ela é para curto prazo. Ela é aqui e agora. Eu costumo dar um exemplo muito prático. Quando você vai fazer continha de matemática, por exemplo, aí tem lá 46 mais, sei lá, 24. Aí 6 com 4, a gente começa aqui, né, na direita. Fica o 0, vai o 1. Aí, quando chega ali, você tem que lembrar que aquele 1, ele tem que ser somado. Ele existe, Se você não tem memória operacional desenvolvida, você vai esquecer daquele 1. Aí você vai somar errado e a conta vai sair errada. É um exemplo da memória operacional que é muito deficitária no TDAH. Entendi. Muito. E tem a memória de longo prazo, né? Que são aquelas informações que, com repetição, o cérebro vai entendendo que você precisa daquela informação para longo prazo. Então, aquilo que o professor explicou ali, você precisa de repetição, então você precisa revisar, porque se você deixa também, o cérebro vai descartando, ele vai entendendo que não é relevante, porque você não revisou, você não deu a devida importância, então ele vai armazenando naquela memória de longo prazo. Você lembra de conteúdos que você aprendeu na faculdade. 1000 anos, né? No ensino médio. São exemplos de memórias de longo prazo. Agora, essas informações do dia a dia que, Mirella, não sei o que, não sei o que.
É memória flash, é memória rápida, mas a gente precisa dela e é muito importante. Sim. Né? O controle inibitório também, porque a gente precisa inibir. Você está dirigindo, você precisa ignorar tudo que está ali. O carro que está passando aqui, a moto que está passando ali, o carro do ovo que está anunciando o ovo na promoção, que não está na promoção. É tudo ao mesmo tempo, né? E a nossa vida hoje está tudo ao mesmo tempo. Você precisa inibir tudo isso para você focar ali, senão você vai bater seu carro. Sim. É um exemplo que a criança precisa, ela precisa recrutar todas essas habilidades para ela conseguir focar, inibir tudo que é irrelevante, para ela conseguir se concentrar, memorizar as coisas rápidas, para depois memorizar as coisas de longo prazo e usar depois. Uma prova, por exemplo, né? E gastamos energia para isso tudo, né? Muita energia. Vou olhando aqui as perguntas da galera. Deixa eu ver aqui. Falamos. Basicamente, respondemos quase todas. A gente vai conversando, da galera. Respondemos basicamente quase todas as perguntas da galera, tá? Ai, que bom. E aí, quando você escolheu essa profissão, por quê? Por quem é Eduarda? Por que você escolheu esta profissão? Então, como eu falei, né? Eu sou canariense. Eu fui criada a minha vida inteira na roça, né? Eu gosto muito desse clima de interior. Eu falo que eu sou mateense de segunda a sexta-feira. Aí de sexta até domingo eu vou pra roça, né? Pra lá, pra Pedro Canário. E me reabasteço e volto. Então, eu vim pra cá, pra São Mateus, pra estudar, né? Pra fazer a faculdade. E aí, não voltei mais, né? Fiquei aqui. E aqui mesmo, aí eu já fui pra Vitória, fazer as especializações, né? Algumas eu fiz à distância mesmo. Mas eu escolhi essa profissão porque eu descobri que eu não queria sala de aula. Sim. Eu conheci esse universo das neurociências e fiquei completamente apaixonada. E em contrapartida, eu estava fazendo psicanálise, que é também uma paixão, assim, a parte que eu me dedico muito. E aí eu falei, gente, eu quero entender melhor, né, sobre esse universo. E aí fui estudando, fui pesquisando, fui fazendo as especializações, e aí decidi, eu quero trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Fechou a graduação, eu já tinha terminado a especialização. Eu vou montar meu cantinho, vou começar a atender essas crianças, entender essa realidade. Porque não que a sala de aula não era importante, a gente sabe a importância do papel do professor, né? Sim. Mas eu queria algo mais individual ali, sabe? Uma coisa que eu pudesse sentar e estudar um caso, essa coisa de, ai meu planejamento, Deus, né? Isso, o que está acontecendo na cabeça dessa criança? Isso me desperta, assim, me dá... É um hiperfoco para mim, né? E aí aquilo me dava muito. Propósito. Isso aí. Você quer ver quando chega um caso, assim, que tá uma incógnita. Gente, o que será que essa criança tem? E aí a gente junta com a pediatra, junta com a psicóloga e faz estudo de casa. Essa coisa me instiga muito. E aí foi por isso que eu lembro quando a gente começou, né? O contato por causa do bem, eu levei o relatório da professora, né? Sim. Você costuma também, às vezes, ir lá conversar também na escola? Faço muito isso, faço as visitas escolares, principalmente quando a gente está em fase de investigação para fechar um diagnóstico, né? Porque uma coisa é o relato do professor, outra coisa é a gente ir lá e observar com o nosso olhar, né? Entendi. Então, eu gosto de observar a criança no recreio, como é que ela brinca, se ela tem intenção de se socializar, como que ela se comunica com os outros coleguinhas, como que ela responde aos estímulos do professor, quanto tempo que dura, né, a atenção dela ali. Porque o professor ali, para dar conta daquele monte de criança, ele não dá conta mesmo de trazer esse tanto de informação pra gente. Então, eu vou lá, olho, passo um tempinho lá na escola, sento com os professores e não para por aí, né? Após um tempo com essa criança, já entendendo como essa criança funciona, eu sento com a família, às vezes vou com a família até a escola, olha, vamos fazer assim com essa criança, vamos fazer assado, assim funciona com ela. E a escola dá um feedback positivo e costuma ser um trabalho bastante assertivo quando a gente tem essa parceria. A parceria, né? Eu acho que sim, quando tem esse contato, né? O feedback de cada área, a gente se junta, né? Eu vejo isso pelo bem. E eu acho que a gente vai ter um trabalhinho em questão do espacial dele. Mas ele, como eu te falei, como ele tá novinho, quanto mais nova a criança é, ela responde mais fácil. Não, eu tenho visto já. É uma janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar nas crianças. E eu falo que
a gente já observando, né? Ele tendo um pouco já de controle, de inibição. Sim, Isso é maravilhoso, sim, gente. sim. Eu falo que é um investimento, Sim, né? sim. E tem muitos pais, assim, a gente entende a questão da realidade do nosso país, etc. A questão social, Sim. né? Econômica. Sim. Mas se a gente enxergasse, né? Se a maioria das pessoas, né, enxergasse que isso é um investimento a longo prazo, foi o que você falou. E eu falo sempre, Mela, assim, às vezes tem famílias que realmente não vão ter condições de bancar todas as terapias. Mas eu falo, gente, se você encontra um bom profissional, ele não vai deixar passar. Então, se você não tem condição de ir toda semana, vai de 15 em 15. Ajusta, conversa, né? Passa as atividades para eu fazer durante a semana, né? Um bom profissional, ele vai fazer isso com você. Ele não vai deixar a criança à mercê, porque você não pode ir lá toda semana. Jamais. Já aconteceu comigo de ter famílias que não tinham condições mesmo, de bancar nem durante a semana. Então, essa mãe, ela se reunia comigo uma vez, no online mesmo, me passava ali as informações e eu tentava ajudar da melhor forma possível. Faz isso, faz aquilo. Ela ia me mandando os vídeos, né, me mandando as fotos, me mandando as atividades, até ela conseguir, né, se reerguer ali financeiramente e para a criança iniciar nas terapias. Então, assim, tem muito material também na internet que você pode estar comprando. Você mesmo tem alguns materiais, né? Pra quem não sabe, depois vai lá na página, tá? Eduarda no Instagram. Como é que é seu Insta? É neuropsicopedagoga.eduarda. Pronto, vai lá, ela tem alguns materiais, né? Pra baixar. Eu acho que isso, assim, porque uma coisa é a gente pecar, vamos dizer assim, a palavra, quando a gente não sabe. Outra é quando a gente começa, porque essa é a nossa função aqui também, sabe? Foi essa intenção de começar o podcast, começar a compartilhar informação de verdade. Conscientizar, porque pra mim, né, que sou uma pessoa da área da saúde e tal, foi uma novidade entender, né, e te agradeço muito. Tem muita gente que realmente não sabe. Não sabe que existe, né? E como ajuda, né? E, inclusive, profissionais. Porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas por que o bem não vai numa terapia ocupacional? Né? Então, é importante a gente conhecer, entender, né? E buscar ajuda. Eu acho que a gente falou, acho que foi maravilhoso. Eu amei. Eu acho que a gente abordou assim. Falando do autismo, né? Do TDAH, dos transtornos de aprendizagem. Você quer deixar alguma coisa? Você acha que faltou aí pra gente complementar? Não, eu acho que o mais importante mesmo, né? É assim, as famílias se conscientizarem, principalmente ao uso excessivo de telas, né? A estimulação precoce, percebeu. E eu falo, gente, percebeu uma coisinha mínima que seja, leva, pergunta, busca informação. Faz uma avaliação, isso, né? porque tem muita coisa que tá camuflada ali, que ela vai aparecer de forma bombardeada depois. Mas se você leva, e aí os profissionais fazem as investigações, né? Fazem um tratamento adequado, o rumo da criança muda. Muda a vida, né? Muda a vida. Porque é a longo prazo. E gera muito sofrimento quando essas crianças não são assistidas, né, Mirella? A gente vê o quanto essas crianças sofrem. As famílias também sofrem, né? As mães, principalmente, sofrem muito. Eu conheço algumas pessoas, mães, né, de autista que o marido saiu, né, não aguenta, não tem suporte, né? Então, a gente precisa ver que elas não estão sozinhas também, né? Existem profissionais para ajudar, para auxiliar. E eu acho que é isso. Eu acho que informação é tudo. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Quer deixar alguma dica a mais para os pais, além de tela? Ajustar a rotina. O não é importante. Isso, colocar função para essas crianças, né? Utilidade em casa. E estimular muito essa questão de contação de história, que enriquece muito o vocabulário das crianças, né? A gente vê que os vocabulários das crianças estão muito restrito a videogame, a Minecraft, a essas coisas. GTA que fala, né? O outro Free Fire. Então, assim... a escrita de celular com você, VC. Isso! Essas crianças precisam ter um pouco mais de contato com os livros, né? Para enriquecer esse vocabulário, até para aumentar esse repertório, né? Desenvolve muitas habilidades também. E é isso. E a rotina, principalmente, que eu acho o mais essencial. Ajustar a rotina e tesourar as telas. Fazer um desmame. Aos poucos, desmame. Né? Como você falou, não precisa tira deixar. à noite, isso aí. Depois vai reduzindo, né? Colocando horário pra tudo ali. Isso aí foi maravilhoso, tá? Obrigada, Mirella. Obrigada, de verdade, tá? Eu que agradeço. Então, segue lá, tá? O Instagram dela, tem materiais. Isso, tem muito Como ela material. falou, não precisa ser, tempo de qualidade, não precisa ser um tempo de qualidade mirabolante. Isso aí. É uma brincadeira, né? É algo em casa, que a mãe traz o filho pra ajudar em casa. Isso aí, né? fazer uma receita junto.
juntos, Isso né? aí. Então tá. Muito obrigada, gente. Eu te agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estar no YouTube e também no Spotify, tá? E muito obrigada. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.